Bilateral profundo. Ok, mas na prática o que é isso? Porque eu não sei. O que é ser surdo? O que é ser surdo profundo? Não me venha com nome técnico. Uma mãe quer saber apenas o que o filho realmente vai conseguir ouvir. Ele vai ouvir um liquidificador? Avião? Britadeira? Olá, seja bem-vinda novamente. Hoje eu vou contar para vocês como foi o primeiro ano do Guilherme. Foi a fase mais difícil, pela própria falta de conhecimento. O filho por si só já não é uma coisa fácil. O filho não vem com bula, o filho não vem com manual de instruções. E o filho deficiente, então, é muito mais difícil. Se eu fosse fazer um resumo do primeiro ano, seria médico, exames, fono e choro. Só. O primeiro ano passou assim, ó, voando. Mas eu não posso ser tão injusta assim. O primeiro ano do Gui serviu também para mim abrir o blog. 3 meses depois que ele nasceu, eu comecei a escrever lá. Depois do Bera, a busca foi pelo otorrino. Curar o otorrino não foi a parte mais difícil. Eu não passei por muitos profissionais, não. Fui em um na Lapa, que simplesmente olhou pra mim e falou que meu filho era surdo. Eu falei, ok, isso aí eu já sei. Quero saber mais. E agora, o que eu faço com esse meu filho surdo? Nem lembro o nome do médico. Aí de lá, pé da vida. Esse dia estava eu e minha cunhada, a madrinha do Gui. Tudo era sempre eu e ela sempre estava junto comigo. E ela lembrou do Dr. Rubens de Brito. Ela, como fono, já tinha assistido uma palestra, uma aula. Ela lembrou desse nome. Na recepção mesmo, a gente fez uma pesquisa pela internet, no celular. Ligamos e marcamos para aquela mesma tarde. A única coisa é que a gente não sabia que o Dr. Rubens de Brito era o neto. Nós marcamos com o filho, que na verdade é o pai do Dr. Rubens. No mesmo dia nós tivemos 2 consultas que não adiantaram muita coisa. Mas foi legal ter passado primeiro com o pai do Dr. Rubens, um senhor já, mas com muita experiência. Eu lembro do Dr. Rubens ter virado para mim e ter falado: seu filho vai ser o que ele quiser, advogado, médico, qualquer coisa. Claro que eu chorei, né? Lembro exatamente até onde eu tava na porta do consultório para ir embora. Para ser bem sincera, detalhes da primeira consulta eu não lembro. A impressão que eu tenho é que esse primeiro ano do Guilherme inteiro eu fiquei meio que anestesiada. Algumas coisas eu lembro bem, outras coisas eu não lembro direito. A primeira consulta com o otorrino é meio assim, eu não lembro direito. O que eu lembro é que eu saí de lá com um pedido médico para fazer uma tomografia. Ele tinha que fazer tomografia e ressonância magnética. Mas a ressonância ele era muito pequeno, ele não tinha nem peso. E também com a indicação do Guilherme começar a fazer a terapia fonoaudióloga. Dia 22 de maio de 2010 foi a primeira consulta do Guilherme com a fono. O Guilherme tinha só 3 meses. E aí nesse meio tempo tem uma coisa que eu lembro muito bem. O Dr. Rubens falou pra mim que a escolha da fono era algo assim fundamental. Lógico que não só pela competência da fono, mas a empatia da mãe e a profissional. Que isso tinha que ser primordial. E isso ficou na minha cabeça. Eu não tinha ideia de quantas fonos eu ia precisar passar para achar a ideal. Mas não foi tão difícil assim. Eu ainda não tinha fono. O que eu tinha era uma lista com indicações, algumas eu não consegui o contato, já tinha mudado, enfim. Eu não lembro muito bem desse processo. O que eu lembro é que a primeira fono que eu fui foi a Silmara, ela estava na lista, minha cunhada já conhecia, então foi a primeira que eu fui. Vou falar uma coisa pra vocês, foi impossível não se apaixonar à primeira vista pela Silmara. Eu lembro como se fosse hoje. A Sil, para mim, foi mais do que fono. Ela foi uma mãe, psicóloga, amiga.
E não é à toa que o Guilherme tá com ela até hoje. A primeira consulta com ela foi muito importante, porque boa parte das minhas dúvidas ela esclareceu. O que significa 90 dBs, o que ele ouvia e o que ele não ouvia. A consulta durou mais de 2 horas. Teve muito choro, teve muita conversa, teve muito carinho por parte dela. Saí de lá decidida que eu não queria procurar outra fono. A fono do Guilherme já estava escolhida. Ela ficou de ligar assim que o aparelho ficasse pronto. Só que nesse meio tempo, nós fizemos a tomografia, mais um baque. O Guilherme tem as cócleas mal formadas, bem mal formada. O formato da cóclea é uma espiral e a do Guilherme é uma bexiga. Dr. Rubens falou que não adiantaria colocar o AASE, que ele não teria ganho. O que eu lembro desse dia foi a decepção de mais uma vez ter chorado, que me deixou desesperada, porque a fono era no dia seguinte. E aí um dia antes eu levo o resultado e descubro que ele tem a cóclea mal formada. E eu acho que daí que começa tudo. A tomografia conseguiu ver muita coisa, mas a ressonância ia mostrar mais, principalmente o nervo auditivo. Pela tomografia a gente não conseguia saber se o Guilherme tinha nervo auditivo ou não, porque se ele não tivesse seria bem pior. Foi aí que o Dr. Rubens falou do implante coclear. Descobri que a única opção, até então, seria o implante coclear. E se nem nervo ele tivesse, só o implante tronco cerebral. Eu já estava conformada com a ideia do Guilherme usar o AASE. Para mim isso já bastava. Agora vim com a notícia que só tinha uma opção, isso me deixou desconfortável. Esse momento eu conto lá no blog. Tem um post chamado A Tomografia. E aí eu vou ler um pedacinho para vocês do que eu escrevi na época. Fiquei muito abalada com a notícia assim que a recebi. Não consigo expressar meu sentimento com as palavras e nem escrevendo, mas eu gostaria de ter mais opções. Acho que é isso. É aquela coisa, ou é isso, ou é isso. Não queria que fosse assim. Mas o que eu mais quero é o melhor para o meu pequeno, e se com essa ferramenta ele conseguirá me ouvir, que assim seja. Só preciso me acostumar com a ideia. Mais uma vez eu tive que exercer a paciência, porque não adianta ter pressa, não adianta querer atropelar as coisas, que é o que eu continuo falando que é cruel. Pelo menos mais 3, 4 meses de dúvida sem saber exatamente o que estava acontecendo com ele. Eu cheguei a ligar para a Silmara chorando, falando que a gente tinha descoberto que as cócleas eram mal formadas, que ela me tranquilizou e falou, mas vem mesmo assim, vamos colocar o aparelho. Eu já não estava muito animada, mas mesmo assim a consulta já estava marcada, o aparelho já estava lá. O jeito foi ir. Não deu muito certo, foi demorado, o molde não ficou legal, ficou dando microfonia, o Guilherme chorou, enfim. A Sil teve que fazer um outro molde, mas não ficava pronto na hora. Ela tinha um congresso na Itália e voltava só daqui 15 dias. Pra você ver, o primeiro ano é o teste de paciência. Silmara volta do congresso e o aparelho fica perfeito na orelha dele. Nesse dia eu resolvi levar a máquina fotográfica para tirar uma foto do Guilherme com ela. E acabou que tem o primeiro vídeo aqui do canal, que é o dia que o Guilherme ouve pela primeira vez. Conforme o Gui foi crescendo, ele foi aprendendo a tirar o AASE. E aí já começou um pouco de estresse na história. Ele tirava o AASE, eu ficava ouvindo ele apitar. E aí eu acabava colocando o aparelho, Guilherme tirava, com o tempo ele aprendeu a jogar o aparelho. Ele foi usando como deu,
Ele foi usando a asa a duras penas. O que vinha pela frente, eu não sabia. O próximo passo foi esperar a ressonância magnética. Tudo isso ajudou no fortalecimento do meu relacionamento com o Gui. Eu achei uma coisa curiosa aqui. Em junho, ou seja, o Guilherme tinha 4 meses, eu fiz um post no blog falando que eu queria aprender Libras. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma frase que eu escrevi que nem eu lembrava. Como eu já escrevi aqui, eu quero dar ao meu filho todo o suporte para que ele seja uma criança feliz e futuramente um adulto realizado. Eu quero que ele seja oralizado, afinal estamos numa sociedade de ouvintes, mas não quero e não posso esquecer que mesmo o Gui falando e ouvindo, seja com aparelho, seja com implante, ele nunca deixará de ser surdo. Eu quero aprender e quero que ele aprenda Libras, independente se vai falar ou não, se vai ouvir ou não. Que bom que eu não era tão ignorante assim, né? Com 8 meses, o Guilherme fez a ressonância magnética, que para mim foi um trauma. A ressonância é demorada, não pode se mexer, ele teve que tomar anestesia. Chorei que nem uma louca, porque assim que ele tomou anestesia, dormiu e a enfermeira pediu para sair da sala e ele fez a ressonância sozinho. Eu só fui ver o Guilherme 1 hora depois. A ressonância basicamente serviu para mostrar que o Guilherme tinha nervo auditivo. Isso significa que ele era candidato a implante coclear. Não é o que eu queria. Eu não queria que meu filho passasse por uma cirurgia. Tudo isso eu deixo bem claro nos meus textos. Eu tinha muito medo de me frustrar, porque tudo isso me angustiava muito. Todas essas novas ideias, cirurgia, implante coclear, fala, não fala, balbucia, não balbucia. Minha vontade era pegar o Guilherme e sair correndo. As decisões não dependiam só de mim. A família inteira queria e queria muito que o Guilherme fizesse o implante. Até porque era o único recurso que tinha disponível. Mas não teve jeito. Eu não consegui fugir da cirurgia. E com 1 ano de idade, o Guilherme fez a cirurgia do implante coclear. Estava para chegar ao núcleo 5, o aparelho mais moderno. Medo. Essa é a palavra. Medo da cirurgia, medo do que poderia acontecer com o Guilherme. Eu tinha muito medo. Esses momentos não tem como fugir. Os exames são necessários, a gente vai descobrindo e aprendendo com o tempo. Se você tiver alguém para conversar, melhor. Compartilha com alguém esse seu momento. Familiar, amiga, não importa quem seja essa pessoa, mas eu acho fundamental você ter alguém para poder desabafar, chorar e conversar. Porque tudo que a gente precisa nesse momento é de apoio. Com certeza o apoio muitas vezes não vem da família. Vem de uma pessoa que você menos espera. Porque a família também está no mesmo barco que você. E mãe é só você. O resto é o resto. O resto é pai, é vó. Não é a mesma coisa que ser a mãe. Semana que vem eu vou contar para vocês sobre a cirurgia do implante coclear. Como foi a cirurgia, quanto tempo durou, o pós-operatório, enfim. Tudo a respeito do implante coclear eu vou deixar para semana que vem. Semana que vem a gente se encontra. Um beijo e até lá!